Jorge vai estar ministrando a palavra hoje aos nossos corações. E ele escreveu esse livro, Grandezas de uma Cisterna. Esse livro fala sobre o caminho de crescimento, o processo do crescimento. E às vezes Deus nos leva para lugares desconfortáveis na nossa vida. Mas são lugares desconfortáveis que nos fazem crescer, irmão. Amém? Então eu queria... Só tem 4 livros, irmãos. Ele estava com pouca fé, ele trouxe pouco livro. Mas ali fora, tá bom? Se você puder adquirir um livro, dê a oferta que Deus colocar no seu coração, tá bom? Para abençoar ele. Eu creio que esse livro vai acrescentar muito na sua vida. Amém? Queria convidar o pastor Jorge para estar ministrando a palavra de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor pela vida desse homem de Deus? Deus te use. Graça e paz à igreja. Amém. Activation Braintree. Alegria poder estar aqui mais uma vez. Obrigado. Acompanhando meu pastor, pastora Renata, pastor Cris, liderança local. Para nós é muito inspirador fazer parte desse ministério que foi criado por Deus para ativar uma nova geração aqui no estado de Massachusetts. Para ativar pessoas no Brasil também e no mundo, através de você. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Quero pregar no livro de João, capítulo 12, verso 24. Vale a pena você andar com o pastor e carregar a mala dele, viu? Você acaba pregando. Glória a Deus. Obrigado, meu pastor, pela confiança. Estou inspirado demais por fazer parte disso. Quero pregar sobre plantados para frutificar. Um entendimento completamente novo que eu tive de uma revelação dentro desse versículo que todos conhecem. Esse lugar está carregado de intercessão. Essa casa está cheia de incenso. Pode se sentir no ar a presença de Deus aqui. Você não vai sair da mesma maneira que você chegou. Glória a Deus. Se quiser aplaudir a Deus, pode adorá-lo. Aqui é a liberdade do Espírito. Estamos aqui para isso. Deus está procurando isso. Aleluia. João capítulo 12, verso 24. Palavras do Senhor Jesus que diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Amém? Palavras do Senhor Jesus que nos levam à transcendência, não só do seu ministério, do momento em que ele estava vivendo, mas também da sua missão, do seu propósito. E o que aconteceria depois disso? 3 anos de ministério, morte, ressurreição, e com a sua glorificação, nós como sementes dessa semente de trigo. Ele dizia isso aos gregos e aos gentios, nos períodos finais do seu ministério, que queriam ter relacionamento com ele, queriam se acercar a ele para conhecê-lo. E Jesus sabia que já não era mais tempo disso, já não era mais tempo de produzir milagres, já não era mais tempo de evangelismo, já não era mais tempo essa fase havia passado. Ele estava na fase do seu ministério que ele ia ser entregue, que ele ia ser morto, crucificado, ressuscitar ao 3º dia e ativar essa igreja que está aqui nessa noite. E essas são as palavras que revelam isso. Ele está dizendo que ele era esse grão de trigo que ia morrer sendo lançado na terra, e ele ia dar muito fruto. Mas o interessante é que tudo que Jesus ensinou acerca do reino de Deus, o meu pastor gosta de falar sobre o reino, tudo que Jesus ensinou nas suas parábolas, em metáforas, alegorias do Novo Testamento, principalmente no capítulo 13 de Mateus, onde ele fala da semeadura, ele está falando a respeito do reino de Deus, e isso inclui a mim e a você. Você pode perguntar: o que tenho eu a ver com essa semente de trigo, com ela ser semeada, enterrada no solo, morrer no solo e aí germinar, produzir, romper, se levantar, crescer e gerar outras sementes? O que tenho eu a ver com isso?
O fato é que na linguagem singular da Bíblia, figurada, as sementes significam 3 coisas. Uma delas o nosso pastor falou aqui agora. Semente também expressa oferta. Semente é aquilo que se recebe. Ele dá semente ao que semeia e pão ao que come, disse Paulo nas cartas aos Coríntios. Semente também é a palavra. Quando Jesus fala da parábola do semeador, ele fala da mensagem que é enviada a terras diferentes, a corações diferentes. O problema não é do semeador, o problema não é da mensagem, o problema está em um tipo de terra que recebe essa semente. E quando o pastor me comunicou que eu ia trazer o privilégio da palavra aqui, eu fui orar e Deus me falou sobre isso. Você é uma semente que, se alguém te enterrar ou eu te enterrar e você morrer, eu tenho a capacidade de transformar você de uma semente em várias sementes, de uma semente em muitos frutos. E eu venho no nome do Senhor Jesus nesta noite trazer uma palavra profética a esta igreja, e que os processos que você está passando são exatamente o processo de transformação que Deus quer realizar em você, para fazer de você não uma semente. Uma semente, se ela não produzir, ela morre, ela fica só, ela se perde, ela não realiza o seu propósito, ela não cumpre a sua missão. Mas eu venho entregar essa palavra e dizer que Deus te semeou nesse lugar, Deus te semeou nessa cidade, Deus te semeou neste estado, Deus te semeou nessa nação, Deus te semeou nesse país, e você vai começar a romper. A ativação profética vai fazer você romper no meio do solo, no meio do chão, debaixo da terra, enterrado pela luta, enterrado pelo problema, enterrado pela dor, enterrado pela decepção, enterrado pela frustração, enterrado pela tristeza, enterrado pelo abandono, enterrado pela traição. Você está no ambiente certo, com os elementos certos para ativarem o teu potencial de semente, e você vai se levantar e alguém não vai se reconhecer mais, porque quando alguém olhar para você, vai esperar encontrar uma semente, e você será uma flor frutífera, uma árvore frondosa. Aleluia. A Bíblia é tão rica que ela fala de botânica. E essa palavra semente é um substantivo feminino que significa que é uma estrutura formada a partir do óvulo fecundado das plantas. E na Bíblia a semente sou eu e você. Fui a parábola do joio e do trigo para entender o que Jesus queria ensinar acerca da semente ser eu e você. Ele disse que o joio, a semente de trigo, foi plantada pelo Senhor. Logo o inimigo vem de noite, enquanto alguém dorme, enquanto alguém descansa, enquanto alguém está desapercebido, ele semeia a semente de joio. E quando ele explica o que é a semente de joio, o que é a semente de trigo, no versículos 37 e 38 de Mateus 13, ele diz que a semente de trigo são os filhos do reino. A semente de trigo são os filhos do reino, os filhos de Deus. E a semente de joio são os filhos do maligno. Se nós não nos apercebermos, são 2 tipos de semente que, se nós não nos apercebermos, elas podem crescer juntas, se parecem muito. Mas se você pega um feixe de joio e o amassa e o pressiona no meio das suas palmas, ele vai virar farelo. E se você pegar um feixe de trigo e amassar na palma da sua mão, dali vão sair sementes. Há uma grande diferença entre ser uma semente de joio e uma semente de trigo. A semente de trigo, ela vive na morte. Ela se transforma na morte. Ela se levanta na morte. Ela muda, ela cresce, enraiza, se estende, alcança, produz na morte. No reino de Deus é tudo diferente, como meu pastor falava agora numa visita. No reino de Deus, morte é vida. No reino de Deus, perder é ganhar. No reino de Deus, ser humilhado é ser exaltado. No reino de Deus, dar uma face é entregar a outra com capacidade. No reino de Deus é quando alguém tomar uma túnica, você entrega também a capa. Quando alguém quer que você caminhe mais uma milha, por mais que você esteja cansado, porque você é do reino de Deus, você caminha mais uma, mais duas, mais 3.
E quando alguém pensa que você está se cansando, você está entrando dentro do mar de Ezequiel. Uma milha, uma milha, uma milha, uma milha, até um lugar onde você não pode mais se governar, até onde a ponta dos dedos dos seus pés não pode tocar mais o chão do rio. Aonde a corrente te leva, você vai. Aí aonde o Espírito diz para você, sai daqui, vai para lá, vem para ali. É como o vento, porque você decidiu andar no reino, para onde Deus te convida. Falar algumas verdades antes de desenvolver aqui o ponto. É muito bom pregar nesse ministério. É lindo demais pregar aqui. Vou orar para o relógio se converter. A semente leva dentro dela um potencial. Ninguém vê beleza numa semente, mas nunca duvide, toda semente leva dentro de si um potencial. Talvez você tenha uma aparência ou outra, um status social ou outro, uma nacionalidade ou outra, uma naturalidade ou outra do estado que você for, mas você é uma semente e você leva algo dentro de você. Você tem um potencial e ele só vai explodir, se desenvolver em situações favoráveis, em lugares adequados. E ela tem o seu potencial. Uma outra coisa que eu aprendo é que tal potencial se ativa, estamos num culto de ativação, num lugar determinado. Não é em qualquer terra que essa semente se ativa e produz. Eu fui novamente à parábola do semeador, não com os olhos na palavra, sendo a semente, mas com os olhos em que eu sou essa semente. Em que o semeador mete a mão dentro do saco de sementes e ele vai lançando, pastor Cris. Enquanto ele vai caminhando, ele vai lançando essa semente. Enquanto ele vai caminhando de um lado para o outro, ele vai lançando a semente a fim de semear no campo. E inevitavelmente, enquanto ele lança essa semente para o ar, o vento a despeja em 4 territórios diferentes. E Deus me falou algo muito particular nesses dias. Muitos de nós não sabemos que somos sementes, e porque não entendemos que somos sementes e temos um potencial no reino de Deus, podemos produzir e fomos chamados para dar fruto, o vento nos leva para todo lado. Eu disse, prego ou não prego? Vou falar. Muitas sementes preciosas estão sendo levadas de um lado para o outro, como uma cana trilhada no vento. Muitas sementes preciosas não sabem onde devem estar, não sabem qual é o solo que ela deve ali se enterrar, romper, produzir, crescer e dar fruto. E você vê pessoas com um chamado tremendo, que a vida toda andam voando de um lado para o outro, como se o vento a esparramasse em terras diferentes. Passa anos e você vê pessoas que chegaram agora na igreja, criam raízes, se estabelecem, se nutrem, crescem em oração, crescem no propósito, crescem no serviço, crescem na obediência, crescem na submissão, crescem no compromisso com a sua igreja, crescem nas campanhas da igreja, crescem nos jejuns, crescem no propósito, crescem nas escolas, crescem no estudo, crescem ministerialmente. E aquela semente que leva 10 anos como crente está da mesma forma que antes, porque ela se deixou levar pelo vento para um lugar onde ela não produziu nada, onde ela não rompeu nada, onde ela não se transformou, onde ela não mudou a sua maneira de ser. O seu caráter continua o mesmo, a sua estrutura continua o mesmo. Mas há sementes aqui nesta noite, e Deus disse, eu tenho uma boa terra, uma terra adequada, e eu trago sementes para determinados lugares onde de repente essa semente, quando toca o solo a identifica. Eu disse, me explica isso, Espírito Santo. Ele disse, é muito fácil. Adão foi criado do barro do Éden. Ele foi expulso dali porque já degenerado, ele não podia pisar naquele solo. Uma espada ao redor do jardim impedia que ele voltasse. Essa espada com forma de cruz foi a cruz de Jesus que o levou de volta ao Éden, que nos trouxe de volta ao Éden. E hoje nós, redimidos, com os pés no Éden, a terra me reconhece como o barro que foi tirado dali. A terra me reconhece como a criação que saiu daquele lugar. Por isso é que todo redimido rompe na presença de Deus. O inferno não pode impedir ele de romper e crescer e produzir e dar fruto, porque a terra o reconhece.
Por isso é que todo redimido não precisa fazer força para Deus o usar, para Deus o levantar, para Deus confirmar, para Deus fazer. A terra reconhece, quando ele chega naquele lugar, a terra diz: você está em casa, você está no lugar certo, você está no lugar adequado. Eu vou movimentar, eu vou funcionar, eu vou ativar o que há em você, eu vou ativar aquilo que eu mesmo coloquei em você. Dê nome aos animais, use o teu potencial. Quatro terras diferentes. Primeiro, lugares vulneráveis. Os lugares vulneráveis são uma terra compactada onde alguém passou muito por ali. É um barro, mas está compactado por muita gente ver pisado naquele lugar. Uma semente cai naquele lugar, não consegue germinar, não consegue enraizar, e as aves de rapina roubam aquela semente, tiram aquela semente dali. Quantos de nós já vimos pessoas serem arrebatadas por demônios da presença de Deus? Quantos de nós já vimos pessoas que foram plantadas por Deus, Deus fez um milagre na vida delas, colocou elas na igreja, e de repente elas não aparecem mais, porque alguma ave de rapina roubou ela do meio do caminho. E eu vou avançar, porque senão vai virar vigília. Lugares pedregosos, lugares que não se pode aprofundar raízes. São lugares onde a semente pelo vento é levada, ela cai naquele lugar, mas onde há pedras, ela não pode aprofundar a sua vida com Deus. É um lugar de muitas emoções, é um lugar onde se sente um anjo passar e há muito arrepio, e as pessoas caem por qualquer coisa. Eu não tenho nada por isso, eu sou pentecostal até o tutano, mas existem lugares de muita emoção e pouca essência, muita graça, muito poder e pouco conhecimento, pouco princípio. Então a pessoa naquele lugar, ela brota muito rápido, fala a língua muito rápido, ela se move muito rápido, ela se mostra muito rápido, mas porque não tem profundidade. Quando vem o sol, ela se seca e morre. São pessoas que dizem: eu te amo, e amanhã estão mudando de igreja. São pessoas que dizem: conta comigo até o fim, vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Esse tipo de terra faz isso porque essa semente cai num lugar inadequado. Terceiro lugar, lugares espinhosos. É onde a semente é influenciada por fatores. A Bíblia diz que os espinhos afogam aquela semente. Aqui ela brota, aprofunda a raiz, cresce, mas ela é abafada pelos espinhos. Ela até começa bem, mas não termina bem. Ela até começa a perfilar, configura que vai romper, vai chegar, mas de repente, os espinhos das riquezas, os espinhos das preocupações, os espinhos da ansiedade, os espinhos da divisão. Uma divisão não é quando alguém sai de uma igreja e abre outra. Uma divisão é quando alguém habita numa igreja com uma outra visão, além da visão que já existe. Eu vou repetir para os meus aliados que estão aqui. Uma visão não é quando alguém sai daqui e vai ali para a esquina e abre divisão e vai para outra igreja. Ele não dividiu a igreja. Na verdade, dividir é ter 2 visões no mesmo lugar. É a pessoa estar no mesmo lugar em desacordo com a visão do líder. Eu não sabia que ia falar isso, mas eu vou entregar. Ela está no mesmo lugar em processo de divisão, em um caminho de divisão, porque ela não está de acordo com a visão do ministério. Ela tem uma outra visão além daquela que é a visão do local. E eu aprendi com Ruth que eu devo me abrigar debaixo das asas da cobertura de alguém que vem antes de mim. Ruth nunca seria alguém a colher espigas e a ser dona do campo e sustentar a Noemi e entrar na linhagem de Davi, se primeiro ela não honrasse a cobertura daquela que ensinou a palavra para ela. Deixa eu te lançar uma palavra nessa noite. Não conversei nada com o pastor, mas o Espírito conversou comigo ontem até 5 horas da manhã. Deixa eu lhe dizer algo. Seja uma semente que aprofundize as suas raízes no lugar.
Seja uma semente entendendo a visão local, de acordo com a visão local, submetendo-se à visão local, obedecendo aos vossos pastores, porque eles vão dar conta de vós diante de Deus, a fé dos quais imitai, diz a palavra. Aqui você tem que estar junto da visão que Deus deu a esse lugar. Se você realmente foi plantado aqui, o romper de Deus começa com você estando de acordo com a visão da liderança. Divisão afoga a semente. Sobrecarregadas por muitas coisas, afanada em muitos serviços, essa semente se afoga, ela se perde, ela não chega a produzir frutos, porque ela está envolvida com tanta coisa ao mesmo tempo, que ela não pode se enfocar naquilo que Deus quer fazer na vida dela, de dentro para fora e dela para outras pessoas. Sobrecarregada, ela está sufocada, ela está ocupada demais para ser transformada. E o último lugar, o quarto lugar, eu chamo de lugares favoráveis, onde o solo é adequado para se gerar e dar fruto. Eu fui estudar isso. Falei, o que é um solo adequado para uma semente romper? O solo adequado para uma semente romper, pelo menos tem 4 elementos. Ele é um solo onde ele tem água ou umidade. Ele é um solo onde ele tem luz, recebe luz. Ele é um solo onde tem a temperatura correta. E ele tem minerais para que essa semente rompa completamente naquele lugar. Essa é a terra favorável. Essa é a boa terra, onde uma semente pode produzir 30, 60 ou a 100 por um. É um lugar favorável. E o que vem a ser essas 4 coisas? Um território onde existe água é um território onde está a palavra de Deus. Isaías capítulo 55 e no versículo de número 10. Olha o que a palavra diz lá em Isaías 55, 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, sem que primeiro reguem a terra e fecundem e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca nesta noite. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. E versículo 13: em lugar de espinheiro crescerá o cipreste. Quando a palavra é liberada como água nesse território, não cresce espinheiro, cresce árvore que dá fruto. Acho que a irmã entendeu. Eu vou repetir agora para meus aliados daqui. Quando a água da palavra é lançada num território, e essa é uma terra boa, favorável para a semente brotar e dar fruto, ela não gera uma árvore chamada espinheiro, porque os espinhos e cardos passaram a existir depois do pecado. Por isso é que quando Jesus foi crucificado na cruz, alguém fez uma coroa de espinhos e feriu a sua cabeça, e o veneno do espinho fazia arder dentro do seu crânio a dor do meu pecado e do seu pecado. Então a palavra de Deus não produz espinheiro, ela produz oliveira, ela produz videira, ela produz figueira. Aleluia. E elas estão aqui nessa noite. Elas estão aqui nessa noite. Elas estão aqui nessa noite. Você está sendo nutrido pela palavra, regado pela palavra, alimentado pela palavra, ativado pela palavra. Essa é uma igreja onde a palavra flui como água. Essa é uma igreja onde você vai receber a palavra e de repente algo vai acontecer com você e você não vai saber explicar o porquê. Algo rompeu na sua vida, algo mudou na sua vida. Você já não consegue dormir pensando na palavra, o seu coração arde pensando na palavra. Você quer ensinar alguém a palavra, você quer transmitir para os seus filhos a palavra, porque a palavra te ativou. Água da palavra. Depois disso, a luz necessária para que a semente rompa é a glória do Espírito, a revelação do Espírito, pela mesma palavra. O Salmo diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para o meu caminho. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti.
A luz é a iluminação do Espírito na palavra para você. Não é só questão de título, não é só questão de seminário, não é só questão de certificado. Nós temos um seminário e vamos aprender, ok? Mas busque que o Espírito ilumina dentro da palavra para você. Busque que Ele ilumine aquilo que você está lendo, aquilo que você está cavando com essa mão, aquilo que você está buscando saber, entender de trás das Escrituras, de trás de cada mensagem, de trás de cada capítulo. A luz do Senhor vai brilhar e ninguém poderá esconder um candeeiro debaixo da mesa. Ninguém vai poder esconder uma cidade sobre o monte. Essa luz vai brilhar. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Água, luz. Esse solo também precisa ter a temperatura certa. O maior professor que existe é o Espírito Santo. Eu disse o que significa isso. Ele disse: você lembra de Paulo, na ilha de Malta, enquanto ele estava mexendo nos gravetos, querendo ajudar, fazendo a obra, para alimentar o fogo, para ninguém sentir frio. Enquanto ele estava servindo, enquanto ele estava fazendo a sua parte na obra, uma serpente saiu de um lugar escondido. Porque a serpente não vai picar quem não mexe em graveto. A semente não vai picar a mão de quem não mexe em graveto, de quem não está interessado em trabalhar para que o fogo não se apague. A semente vai sair do esconderijo e vai picar a mão de quem está trabalhando, de quem está tocando, de quem está profetizando, de quem está intercedendo, de quem está pregando, de quem está vivendo no templo. A semente vai sair de meio dos gravetos e vai morrer a mão do Paulo. E todo mundo pensa: agora ele incha, agora ele morre. E quando alguém esperava que ele morresse, alguém esqueceu disso. Ele era uma semente de trigo que, se morrer, dá fruto. Ele pega a serpente e aproxima ela do calor. A Bíblia diz que foi o calor do fogo, não foi o fogo, foi o calor. Aproximando a sua mão do calor do fogo, ela soltou e morreu queimada. Existe uma forma de calor que se extinguiu na igreja do Senhor. Eu sou missionário, tenho andado por aí faz muitos anos. Existe uma forma de calor, de temperatura, que faz o terreno apropriado para a semente brotar, que já não existe mais em alguns lugares. O amor de muitos se esfriou. E esse calor se percebe no abraço, se percebe no sorriso, se percebe no aperto de mão, na ligação do seu pastor. Esse amor se percebe quando um pastor crê em nós, nos valoriza, nos dá oportunidades que talvez em outros lugares nós não tivemos, porque já se esfriou. Que o frio lá de fora não esfria aquilo que nós temos dentro de nós. Que o frio lá de fora nunca esfria o calor da Activation Church. Que o frio lá de fora nunca ative o calor dessa igreja. Que o frio lá fora nunca esfria o calor do teu ministério, do teu chamado, do teu coração. Que você sempre esteja quente na presença de Deus, aquecido pela presença de Deus, aquecido pelo Espírito de Deus, aquecido por almas na presença de Deus. Eu quero correr. Outra verdade: uma semente, ela cresce primeiro para baixo, para depois crescer para cima. Você nunca viu você lançar uma semente no solo e ela brotar por cima do solo. Ela primeiro rompe, desenvolve para baixo, para depois fazê-lo para cima. Qualquer edifício de 10 andares tem 10 andares abaixo, antes de ser construído para cima. A casa que é edificada sobre a rocha, ela é edificada primeiro para baixo, para depois ser edificada para cima. Deve haver um cálculo, deve haver um projeto, deve haver um desenho, para que ele primeiro cresça para baixo.
Outra verdade, a semente, ela cresce aonde ninguém vê. Ela rompe a sua casca, ela brota, ela cria raiz e se estende aonde ninguém vê primeiro. Assim como Davi matou leões e ursos aonde ninguém viu. Primeiro, ao tempo de 3 meses de Moisés escondido na casa onde ninguém viu, para depois a semente romper e sair do solo, não como semente, mas já como caule. Ela já sobe rompendo e crescendo, verde. Daí você vai ver que ela vem enrolada, mas ela se desenrola. E as suas folhas se estendem como se estivessem louvando a Deus. As suas folhas se estendem para respirar do lado de fora, depois de um tempo do lado de dentro. Há um processo debaixo da terra. Há um processo enterrado na escuridade. Há um processo esperando a hora chegar, o tempo acontecer, o destaque chegar. Vai pro Querite, Elias, porque você é semente. Você tem que brotar de baixo primeiro. Outra verdade, uma semente nasceu para germinar. Em 2007, os arqueólogos encontraram em Luxor, no Egito, na tumba do faraó Tutankhamon, os tesouros desse faraó. E encontraram muitos vasos selados. Quando eles foram abrir o vaso para ver o que tinha dentro, se era ouro, se era prata, eram sementes de árvores. Sementes mortas, porque ele achava que ele ia ressurgir dos mortos e ele ia plantar as suas palmeiras de novo no seu reino. Só que o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Ele passou para a eternidade e as sementes ficaram infrutíferas. Um filho do Max Lucado, escritor de livros, com ele aqui nos Estados Unidos, o ensinou algo muito tremendo. Enquanto ele estava dirigindo do lado de um cemitério desses bonitos que a gente conhece, a criança do lado de trás, e criança é muito verdadeira, né? Criança vê coisa que o pai não vê. Deles é o reino. E ele olhava pela janela e o pai dirigindo, pensando em outras coisas, ele disse: papai, é aqui que a gente semeia os homens? A mente dele estalou porque o Espírito Santo disse: essa é uma grande verdade que ninguém reconhece. No cemitério estão semeadas muitas sementes que foram infrutíferas. No cemitério há muitas sementes que morreram sem dar fruto, sem cumprir o propósito, sem viver aquilo que Deus destinou para eles. Porque nós não escolhemos Jesus, foi Ele que nos escolheu para que vamos e temos fruto e nosso fruto permaneça. Nós não estamos aqui para passar pela vida. Miles Monroe pregou algo, escreveu algo que me chamou a atenção. Ele disse: eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de morrer e não viver. Eu tenho medo de passar por essa vida e não produzir nada. Eu tenho medo de passar por essa vida e não fazer nada por ninguém, e não cumprir o propósito de Deus na minha vida, e não romper e não produzir nada, e não dar fruto para a glória de Deus. Eu tenho medo de passar por aqui e não abençoar ninguém, não servir ninguém, não transformar ninguém, não afetar a vida de ninguém, não fazer algo na vida de ninguém. Você não foi criado para passar por essa vida só por existir. Deixa a vida me levar, é o que diz o diabo. A vida não tem que te levar, a vida está dentro de você. A vida está dentro de você. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tu tenhas vida e tenha em abundância. O só é de Deus está sobre você. A qualidade de vida está dentro de você. O potencial, o poder, a graça, a unção está dentro de você. O Espírito, o sopro, o ruach de Deus está dentro de você. Ei! Aleluia! Meu Jesus, nós somos sementes. Quero falar de algumas sementes. O diabo pensa que matando Abel, pastor, ele vai destruir a semente. Caim matou Abel e o diabo disse: ah, matei essa semente. Seus pais coabitaram de novo e tiveram um outro filho, a quem chamaram de Sete, porque Deus me deu outra semente no lugar
de Abel que Caim matou. Deus falou comigo muito forte. O diabo pode até matar uma semente, mas eu faço brotar outra. O diabo pode até derrubar a um, mas eu levanto 10. O diabo pode até impedir Abel de dar fruto, mas eu crio um 7. Eu começo de novo. A obra não para. O reino não para. As portas do inferno não prevalecem. Porque sou eu que crio sementes. Sou eu que faço nascer sementes. E eu levanto uma semente cada vez mais forte que a outra. O diabo tocou em Abel, eu levanto um 7. O diabo fez alguém cair, eu levanto outro no lugar, para fazer algo muito melhor que antes. Oh, aleluia! 7 era uma semente. Jó descobriu que era uma semente. O diabo roubou tudo que Jó tinha. Destruiu tudo que ele tinha. Os seus filhos morreram, ele perdeu tudo. 4 mensageiros disseram para ele: acabou. Tirou a sua roupa, se prostrou diante de Deus, se vestiu de pano de saco e cinza e disse: o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Agora ele solta uma palavra que desde que eu li isso ficou na minha cabeça, e hoje, esses dias eu entendi isso. Ele diz: nu eu saí do ventre da terra, e nu eu voltarei para lá. Assim como Adão voltou para o Éden, espiritualmente falando, e a terra reconhece ele. Ainda que seja nos meus ossos, eu verei a Deus. Em outras palavras, eu vim para essa vida nu, e eu vou voltar nu, não vou levar nada daqui. Eu vim do ventre da terra, e ao pó voltarei. Eu sou uma semente, disse Jó. O diabo não pode vencer quem sabe quem é. O diabo não pode vencer quem sabe qual é a sua identidade. O diabo pode tirar tudo de você, fechar a porta, destruir a tua empresa, acabar com tudo, mas você pode se levantar e dizer: eu sou uma semente, e se Deus me lançar da terra, eu vou fazer tudo de novo. Eu vou receber em dobro tudo que antes eu tinha. Eu vou conhecer mais a Deus do que antes. Jó disse, o Senhor disse de Jó: vem cá, Satanás, tu conhece meu servo Jó? Ele tem 4 qualidades: retos, temente a Deus, se desvia do mal. Tem 4 qualidades. Depois que o Jó reconhece que ele era semente e ele adora a Deus, Satanás volta com o focinho meio torto. Ele tomou um gancho e voltou meio com o focinho meio torto com a adoração de Jó. E então, Satanás, gostou? Eu não falei para você que ele me adorava não era pelo dinheiro? Eu não falei para você que ele não ia blasfemar por causa do dinheiro? Nem da porta fechada? Também? Pele por pele o homem dará tudo. Toca na sua saúde e você vai ver. O Senhor vai ver se ele não vai te negar. Aí Deus disse assim: vem para cá. Você tentou destruir Jó. Ele reconheceu que é uma semente. Ele sabe a sua identidade. E ele é reto, justo, temente a Deus, se desvia do mal. E eu vou acrescentar mais uma patente a ele: ele ainda retém a sua integridade. Quando o diabo pensa que ele toca em você, destrói alguma coisa e faz você perder, aí é que você ganha mais na presença de Deus. Aí é que você cresce mais na presença de Deus. Aí é que você recebe mais autoridade, autonomia e propriedade na presença de Deus. Porque você continua adorando, você cresce em intimidade, em conhecimento, até o ponto de dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Eu cresci na minha patente espiritual, porque eu te adorei e eu sei quem eu sou. Gênesis capítulo 49, 22. Quando Jacó vai abençoar os seus filhos, ele olha para José e disse: José, tu és um ramo frutífero, que quando cresce se estende e atravessa o muro. Eu disse: tem revelação aqui. José tem uma semente que já está crescida. Tu não é mais semente, agora você já é uma planta. E é frutífero, vai dar fruto.
Você tem encontrado muros na tua frente, mas em vez do muro fazer você secar e parar, você trepa em cima do muro, atravessa o muro e continua se estendendo. Levanta a mão que eu vou profetizar na sua vida nesta noite. Igreja de Bentry, tu és ramo frutífero. Você é um ramo frutífero que Deus começou a obra desse estado através de você nesse lugar. E os muros têm se levantado contra você para que a sua obra de Deus se detenha na sua vida. O teu crescimento se detenha, a extensão se detenha, o propósito se detenha. Mas você não parou porque você cresceu no muro. Você trepou o muro, você avançou no muro, você continuou no muro. Outros ficaram para trás e você avançou. Você vai dar fruto a 30, 60 e a 100 por um neste lugar. O primeiro capítulo desse livro. Esse livro foi escrito na pandemia, num quarto, lá no Nordeste. Em tempos de isolamento social, fase vermelha. A gente não podia sair à rua. E um profeta disse: pastor, essa mensagem de José que você pregou na live, você vai escrever um livro dela. Eu fui ativado, estava dentro do quarto, peguei o computador e comecei a escrever. Deus me lembrou a mensagem que há muitos anos atrás Ele me revelou. E lá no capítulo 37, eu quero soltar só uma parte para você ter vontade de comprar o livro. Gênesis 37, verso 17. José é enviado pelo pai, chega a Siquém a encontrar os irmãos, e ele encontra um homem misterioso que não tem nome, uma conexão divina. E esse homem sem nome pergunta a ele: o que você está precisando de ajuda? Ele diz: estou buscando meus irmãos. Pois é, eles não estão em Siquém, eles foram para Dotã. Diga comigo, Dotã. E disse o homem: foram-se de aqui, pois ouvi dizer que vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos, chegou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: lá vem o sonhador. Vinde, pois, matemo-lo, lancemo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão seus sonhos. Em outras palavras, nós vamos matar os seus sonhos, nós vamos enterrar os seus sonhos numa cisterna. Rubem se opôs, e lá no versículo 24 diz: e tomando-o lançaram na cisterna vazia e sem água. Quando eu estava estudando essa palavra, buscando em Deus personagens bíblicos que fossem sementes de Deus, Deus falou comigo: não esqueça de José. Os irmãos dele semearam ele nu, dentro de um depósito subterrâneo. Lançaram ele dentro de um buraco seco, sem água, nu, sem a túnica, e do lado de fora eles comiam pão. E ele pedindo ajuda aos irmãos a noite toda, e os irmãos comendo do lado de fora não ofereceram pão. Deus viu José naquele lugar, e naquele outro dia uma caravana passa por ali e o leva ao Egito providencialmente. Uma caravana de ismaelita, você conhece a história. Mas há uma revelação dentro disso que eu descobri depois de buscar. A palavra Dotã significa segundo poço, lugar de novos começos. Quando os irmãos tomaram ele, pastor, disseram: vamos acabar com a história dele agora, vamos acabar com os sonhos dele agora, deixa eu arrancar essa túnica dele agora, acabou a vida dele agora. Eu vou semear, eu vou colocar ele na terra, eu vou enterrar ele nesse buraco. Mas eles não perceberam que a cisterna ficava num lugar de novos começos. Sabe? Sabe aquela cisterna que alguém te jogou dentro dela? Alguém pensou que era o teu fim, mas não sabia que era o teu Dotã. Era o teu lugar de novos começos. Activation para mim é um lugar de novos começos. Activation para você é um lugar de novos começos. Ninguém pode segurar uma semente semeada na terra. Para mentir ao Pai, eles fizeram um sacrifício, e Deus gosta de sacrifício. E para desfazer de José, eles os enterraram e não sabiam que ele era uma semente. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nesse ano de 2024,
O número 4, muitos de nós já sabemos. Para os judeus é o número da porta. Esse é o ano das portas abertas para nós. Há lugares que são portas de transição, portas de acesso, portas de cumprimento de promessa, portas de provisão de Deus para nós. Não estou falando só da área financeira, estou falando da tua família, estou falando da tua empresa, estou falando do teu ministério, eu estou falando da tua família no Brasil. Nesse ano Deus abre uma porta em Dothan para mim e para você. Onde alguém pensou que era um buraco, na verdade era uma porta para o Egito. Onde alguém pensou que era um buraco, que era o fim, na verdade é uma porta. Esse é o ano da ativação de sementes nesse ministério. Fique de pé, fique de pé, fique de pé. Gênesis, capítulo de número 3. O homem pecou. A sentença para o homem é que ele ia sofrer para tirar da terra. A mulher ia sofrer para gerar filhos. E o Senhor vem à serpente e diz: você vai arrastar o seu ventre sobre a terra. Satanás, você vai arrastar o seu ventre sobre a terra. Você nunca vai gerar fruto. Você não terá descendência. Satanás, você vai arrastar o seu ventre sobre a terra. Mas no ventre da mulher haverá uma semente. Esta lhe ferirá a cabeça. Lhe pisará a cabeça. Tu lhe ferirá o calcanhar. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você: Jesus morreu e ressuscitou como um grão de trigo que produz outros grãos. E nele nós existimos. Nele fomos feitos filhos de Deus. Nele somos transformados. Nele damos fruto, e fruto que permanece. Damos fruto e fruto de arrependimento. Nele cumprimos o nosso chamado. Talvez você esteja aqui nessa noite e não entendia o porquê de tanto sofrimento, de tanto entulho em cima de você, de por que ser enterrado pelos irmãos, de por que sofrer tanta coisa. Você é uma semente de Deus, uma semente que foi plantada na tua família. Eu sou o único pastor da minha família inteira. Você é uma semente no teu lar. Você é uma semente nesse lugar. Você é uma semente nessa igreja. Você é uma semente nesse ministério. Você é uma semente no estado Massachusetts. Você é uma semente nos Estados Unidos. Desde que você veio da Europa, você sabe disso. Você tentou ir para a Europa, mas na Europa a terra não era apropriada. E há pessoas que vieram de outros ministérios porque a terra não era apropriada. Vieram de outros ministérios porque lá tinha muita rocha, lá tinha muito espinho, lá tinha muita árvore de rapina. Sem julgar ninguém. Mas você chegou nesse ministério. Desde que você pisou nesse solo, você sentiu algo se ativar em você. Quero convidar você ao altar agora. Só você que tem consciência de que você é semente, que nada pode te parar, nada pode te matar. E quando alguém quiser te matar, te enterrar, te sepultar, vai estar fazendo um bem a você, porque vai colocar você num ambiente propício para você ser transformado. Sai do teu lugar e vem ao altar. Eu quero orar por você. Vem depressa. Vem depressa. Vem depressa. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, que me enviou a pregar. Aleluia. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos, e a pôr em liberdade aos algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram.
e pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Essa água já foi lançada sobre você? Desde que você chegou aqui, sentiu a temperatura do solo. O Espírito te explicou muitas coisas à luz da sua palavra. Agora só falta você se entregar a essa morte. Porque se a semente não morrer, ela não pode ser transformada. Morrer para o mundo, morrer para o velho homem, morrer para as velhas práticas, morrer para o pecado, morrer para o passado, para aquilo que você vivia até hoje, morrer para aquilo que você sabe que te afasta de Deus, que te impede de romper e produzir. Hoje você deve morrer no solo para aquilo que você sabe que impede você de crescer, romper e produzir, e germinar e dar fruto. Deus ainda quer te usar. Deus te colocou aqui para isso. E a palavra de Deus hoje veio como água sobre você. Ela não foi para a parede, ela não vai voltar vazia, ela vai cumprir o objetivo dela. E se você está aqui na frente e não sabia disso, você precisa morrer hoje. Não é morrer fisicamente, literalmente, é morrer nas suas decisões, nos seus desejos carnais, morrer nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas atitudes. Pode entrar. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, todas foram feitas novas. Feche os seus olhos, você que está aqui. A presença de Deus está nesse lugar. Pode entrar. A presença de Deus está nesse lugar. Há um fluir livre da presença de Deus aqui. E vem queimar tudo em mim. Pode entrar. A casa é sua. E vem queimar tudo em mim. Ativação profética para brotar na presença de Deus. Em nome de Jesus. 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 Achei uma palavra, pastor Bel, e eu disse: aonde eu coloco essa palavra, Senhor? Deus me disse: Activation tem 3 anos. E Deus me lembrou um texto, e eu fui a ele, fui ler o contexto, e Deus me disse assim: escreve e entrega essa como uma palavra profética para Activation de Braintree. Essa é uma palavra profética para o ministério. 2 de Reis 19, 29 e 30 diz assim: isto será por sinal. Este ano, primeiro ano, se comeu espontaneamente do que nasceu, e no segundo ano, o que daí procedeu, e no terceiro ano, porém, semeai, colhei, plantai vinhas, comei os seus frutos. E no versículo 30 ele diz assim: o que escapou da casa de Judá, o remanescente que ficou, tornará a lançar para baixo
baixo raízes. O remanescente que ficou tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. Eu não sei se você é capaz de entender isso. Esse é o ano no Ministério Activation de semear, de colher, de plantar vinhas e de comer os seus frutos. E neste tempo, o que escapou da morte de Judá, o que escapou dos terrenos falsos, o que escapou do vento que leva e traz, o que escapou da inconstância, da divisão, de todos esses problemas e ficou, tornará a lançar as suas raízes para baixo e dará frutos para cima. Levanta a tua mão e adora a Deus, porque você faz parte disso. Você vai tornar raízes para baixo, você vai estender as suas raízes para baixo, você vai se consolidar esse ano e vai dar frutos para cima, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia! O Senhor me deu, e eu creio que essa palavra já começou a produzir na vida deles, assim como na minha. Pai, eu te dou glória e honra ao teu nome. Espero que peço que o Senhor confirme nesses dias, à luz dessa palavra, essas sementes vão se arrebentar. Haverá um rompimento esses dias. Haverão experiências espirituais esses dias. Haverão arrebatamentos de sentido espiritualmente esses dias. Haverão sonhos revelatórios esses dias. Haverá revelações da palavra esses dias. É um novo tempo para esse ministério. É um tempo de renovação para esse ministério. E nesses dias o Senhor vai cumprir a tua boa palavra na nossa vida. Nós recebemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor e dê uma adoração a Deus nessa noite, por favor.